que a gente vai manter o chat aberto, para quem quiser colocar seus comentários durante a reflexão, já colocar os seus pedidos, fiquem à vontade. A gente faz aqui uma pequena reflexão que eu trouxe hoje para a gente, e depois a gente discute sobre os pedidos, né? Cada um pode se manifestar no pedido de oração e a gente então encerra orando uns pelos outros aqui, como tem que ser uma igreja, uma reunião de cristãos dirigidas pelo Espírito Santo. Eu vou orar. Meu querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia estarmos aqui reunidos, nos reconectando contigo, Senhor, saindo dessa turbulência, dessa agitação que é a nossa semana, Senhor Deus, onde a gente para agora por uma hora, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para sentirmos o Teu Santo Espírito passeando entre nós, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Pai, nos trazendo entendimento, falando aos nossos corações, trazendo aquilo que o Senhor realmente quer nos dizer, Senhor, e nos fazer entender, Paizinho, e possamos estar atentos à Sua voz nesse momento, Pai. Te peço uma bênção especial para o pastor Wallen, que está agora em uma missão no velório, Pai, que o Senhor abençoe a ele, levando uma palavra de conforto aos familiares dessa pessoa que o Senhor vai poder recolher, Senhor, e que essa família possa sentir a Sua presença neste momento, que o Senhor possa confortá-lo, Senhor, e preencher o vazio que fica da saudade de um ente que se foi, Senhor Deus. Pai amado, nos conduz aqui, como já te pedi, vem com o Teu Santo Espírito, Senhor, age entre nós aqui, caminha entre nós, Pai, mesmo estamos distantes fisicamente, mas estamos aqui unidos em coração e em espírito, e no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Muito bem, gente. O pastor Warner me ligou ontem à noite, ontem à tarde, e pedindo para trazer uma reflexão para vocês. Então, peço que vocês tenham paciência comigo. Trouxe uma pequena reflexão aqui, e já vi gente rindo aqui. Não deu para ler o nome, mas já vi que tem gente rindo aí. Mas vamos lá. Essa acho que é a grande dificuldade da gente não ser pregador, não ter, né, essa qualificação que o pastor tem, né? Eu não sou pastor, né? Eu sou um humilde servo aqui, ajudando essa construção do reino, né? Trazendo o reino, mas não sou um pastor e falo daquilo que eu vivo, né? Procuro trazer, quando me cabe trazer a palavra, procuro trazer aquilo que tem sido o meu dia a dia, tem sido aquilo que Deus me chamou para fazer desde 2015. Então, hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre a parábola dos talentos. É uma parábola que é muito falada nos cultos, mas com uma outra visão, né? Eu trouxe uma visão aqui mais do enfoque do trabalho, do investimento, da prática do uso dos nossos talentos. E eu espero que a gente fale aqui hoje faça sentido, como faz para mim, e que Deus possa realmente falar através de mim para vocês. Eu acho que é um momento interessante da gente falar sobre isso, porque não só a gente vê cada vez mais pessoas buscando um conhecimento financeiro para a gestão das suas questões financeiras na sua família, nos seus negócios, né? Algo que a gente não tinha muito a prática de ter. Hoje as escolas já apresentam a matéria, né, de gestão financeira, mas na minha época, de épocas mais recentes, não tinha isso. Então é uma coisa que a gente fica meio devendo, né? Eu queria pedir para quem está com o microfone aberto para fechar, porque quando a gente grava, todo som que entra, a imagem muda para aquele que está falando. Acho que é o teste que está com o microfone aberto aqui. Está fechado. Então, beleza, vamos lá.
Então, a palavra do talento está ali em Mateus 25, de 14 a 30. Eu não vou ler a parábola aqui, eu acho que todo mundo conhece, né? Quando o Senhor, em saída, deixa com seus servos os talentos, né? Para um ele deu 5, para um 3 e para um ele deu 1 talento. E na volta ele faz conta desses talentos, né? O que cada um tinha feito com aquilo que havia sido confiado, né? E aí a gente vê que 2 se preocupam em multiplicar o talento e um ele preserva aquele 1 talento e devolve apenas 1 talento, o que causa a ira do dono, e ele tira aquilo que lhe foi confiado, né? E confia aos outros que fizeram multiplicar aquele dinheiro, aquele talento que Deus havia dado, né? Essa não é uma história que frequentemente ouvimos nos cultos de sermões. Na verdade, a gente ouve isso quando a gente fala de talento do serviço. É muito usada essa parábola do talento do serviço, né? Como uma metáfora do talento ser um talento nosso, né? Uma habilidade nossa, o dom que recebemos, né? Mas a mensagem trazida por Jesus nessa parábola, ela fala realmente de dinheiro, de recursos, né? De recursos financeiros, de posses. E nossos tempos ainda exaltam uma ética na qual o lucro é suspeito, né? Então isso não é trazido para o culto, porque o enfoque é muito mais naquilo que é o serviço, e não se fala muito em pregações hoje nos cultos realmente sobre dinheiro, sobre gestão financeira, né? Quando se fala sobre isso, usa-se muito aquela parte da Bíblia onde fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu, né? E dando uma conotação ruim, até, né? Uma conotação de uma ética onde o lucro é suspeito, né? Isso é uma coisa que a gente deveria quebrar esse paradigma, né? O empreendedorismo também ele é visto como uma suspeita e algo desagrado, né? Geralmente, não fala sempre, mas geralmente se remetem ao empreendedor, ao empresário, como uma pessoa que é gananciosa, busca lucro acima de tudo, né? De qualquer forma, uma coisa também que não é verdade, né? Porém, a história das parábolas, né? Ela apresenta um significado ético facilmente perceptível e apresenta lições profundas que ajudam a compreender qual é a responsabilidade humana na vida econômica, né? Qual foi a responsabilidade que nos foi confiada, que nos foi designada na vida econômica. Primeiro, que em uma visão simples, né, vemos que investir e obter lucro não é algo imoral ou contrário aos ensinamentos bíblicos. A parábola mesmo já diz isso, né? Ela premia aquele que investiu dinheiro e trouxe resultado financeiro sobre aquele bem que lhe foi confiado. Então, o lucro não é algo imoral, não é algo contrário ao ensinamento bíblico. O segundo ponto é que na parábola o mestre inverte o entendimento da lei rabínica, né? Então ele considera que enterrar o talento era um prejuízo. E que lei rabínica é essa, né? Há um costume, uma lei, e quando lhe é confiado algo de valor, né? O povo judeu, ele, para proteger aquele valor, aquele bem, aquilo que lhe foi confiado, eles enterravam em algum lugar isso, né? Eu não sei quantos de vocês assistiram The Chosen, mas na temporada 3 há uma passagem onde o Tomé, e na história ele perde a namorada dele, né? E aí ele enterra um relógio de sol, que ele havia dado para a sua prometida, né? Para sua futura esposa, que era um bem caro, era um bem de alto valor, né? E ele enterra isso depois que ela morre para guardar, pra manter isso guardado, ele enterra esse presente que ele ia dar para a esposa, né? Ele deu, na verdade, né? Então era um costume de enterrar aquilo que lhe era confiado como preservação, para livrar de pessoas que pudessem roubar. Então eles enterravam isso
uma maneira que só ele soubesse, só a pessoa soubesse onde é que estava enterrado esse, esse bem, essa coisa de valor, né? Um terceiro ponto é que Deus nos ordena a utilizar nossos talentos para fins produtivos. A parábola ela enfatiza a necessidade do trabalho e da criatividade e condena a preguiça ou a inércia. Então, quando o Senhor volta e vê que dois se esforçaram para fazer com que aquilo que lhe havia sido confiado, se esforçaram para que aquilo multiplicasse, para que aquilo rendesse algo, ele viu no terceiro uma postura de medo, de falta de criatividade, de inércia, de preguiça até, né, de indolência com aquilo que lhe foi confiado, de uma forma de não dar o devido respeito, a devida atenção, o devido cuidado daquilo que lhe foi confiado, né? E ele então impune aquele terceiro servo, né? Então Deus nos ordena a colocar os nossos talentos para fins produtivos e também não para ficar guardando, né? Não vai ficar escondendo, não para ficar deixando aquilo lá parado, mas sim que ele possa trabalhar e possa gerar riqueza, como nos foi dado no dom. Nós falamos até algum tempinho atrás aí, né? Então a gente tira algumas reflexões aqui. Uma delas é quando o lucro é um dos objetivos a serem alcançados pelo uso do talento empresarial, isso não configura uma ganância, é apenas o uso apropriado do talento. Então, quando Deus nos confia um empreendimento, Ele não quer que a gente execute algo, que a gente empreenda, sem trazer um resultado, uma geração de valor, uma geração de riqueza, criação de riqueza. Ele quer que a gente prospere, Ele quer que aquilo gere valor, que aquilo multiplique o que foi investido, né? Os talentos e matérias-primas que cada um de nós tem não são inerentemente injustos. Todos nós temos a responsabilidade de empregar as capacidades e habilidades nas quais somos dotados. A gente às vezes pode olhar e falar assim, poxa, se eu tivesse mais, poxa, o outro tem tanto, eu tenho pouco, por que será que eu não tenho, ou coisa do gênero? Não, Deus sabe na mão de quem Ele coloca e por que Ele faz isso, e em que momento Ele faz isso. Então, que a gente possa, no mínimo talento que nos é dado, fazer com que Ele multiplique, e não que a gente enterre esse talento. E a gente vê na parábola que exatamente aquele que recebeu um talento é o que tinha menos risco, né? Porque tinha menor quantidade de valor para ser guardado, para ser cuidado, foi o que enterrou. E aquele que recebeu mais talentos foi o que mais produziu, foi o que mais multiplicou aquilo que lhe foi confiado, né? A parábola dos talentos ela implica que a inatividade ou desperdício de talento empreendedor incita a ira de Deus. E a gente vê na parábola, no final da parábola, que o Senhor ficou realmente irado com aquele servo que enterrou seu talento. Ele ficou extremamente chateado com ele, porque ele viu a falta de compromisso com aquilo que lhe foi confiado, né? E por ser uma parábola, é a expressão do pensamento de Deus, da mensagem que Deus passou naquele momento através de Jesus, né? E sobre a macroeconomia, né, os 8 talentos iniciais se transformaram em 15. Assim, não é a história de um jogo de soma zero, né, mas o ganho de um não ocorre à custa do outro. Foi uma multiplicação de talentos, né? Foi geração de valor, foi criação de valor. O mesmo se aplica à economia atual, né? Ou seja, não é necessariamente verdade, né, de que aquilo que eu aplico, eu ganho e o outro perde para que eu possa ganhar. Não. Há geração de valor, há geração de riqueza, onde eu ganho e o outro também ganha, né? Então, quando você aplica, vamos dizer, quando você compra a ação de uma empresa, né, que faz um IPO, faz um lançamento de ações na bolsa, e eu compro aquela ação, aquele dinheiro que eu comprei, aquela ação, vai para a empresa e ela aplica no seu processo produtivo e ela gera valor, ela ganha valor de mercado e a minha ação rende, mas a empresa também ganhou porque aplicou aquele dinheiro e fez crescer e ela se multiplicou.
E todos ganharam naquele momento. Então, essa é a lógica aqui que nos é apresentada nessa parábola também. Tá? A economia depende fortemente do empreendedorismo, do investimento, da tomada de risco e da expansão da riqueza, da prosperidade. Deveríamos ser mais críticos quanto à maneira como nossa cultura trata o empreendedorismo. É através do empreendedorismo que a gente gera valor, que a gente cria riqueza. Né? Quando a gente fala de dinheiro por dinheiro, aí sim, realmente, geralmente um perde para o outro ganhar. Né? Não há multiplicação por si só do dinheiro. Mas quando entra o processo produtivo, quando entra o empreendedorismo, há geração de valor, há geração de riqueza, há produção, né? Se produz riqueza com o empreendedorismo. Então, essa é uma forma de movimentar a economia, da qual Deus se agrada também, né? Porque ele nos confiou esses talentos. E a parábola dos talentos sugere a superioridade moral da livre iniciativa, do investimento e do lucro. Ou seja, empreender para obter lucro não é nada imoral, não é nada errado. Né? Empreender para obter um resultado financeiro é o que deve ser feito. Né? Lógico, não com a ganância, mas com a ambição de que eu investindo eu possa gerar riqueza e ter 2, 3, 4. Né? E aí você tem depois a sequência desse ensino de hoje, né? A aplicação da mordomia. Aonde eu vou colocar esses talentos que foram gerados através do meu investimento, do meu empreendedorismo, do meu empreendimento? Quanto disso eu vou doar? Quanto disso eu vou fazer filantropia? Quanto disso eu vou ajudar pessoas? Quanto disso eu vou sustentar aquele que precisa, o pobre, a viúva, o estrangeiro? Quanto disso eu vou designar para cumprir aquilo que Deus tem nos dado como comissionamento? Então, algumas reflexões que eu trago aqui para a gente fazer. E eu trouxe aqui também algumas revelações que eu tive através dessa parábola, né? Jesus revela que compreendia que o investimento direto nas atividades produtivas rende mais que a atividade financeira. Ou seja, ele compreendia que o emprego do talento em algo que seja produtivo, ele rende muito mais do que uma simples aplicação financeira. E a gente vê hoje empreendedores, empresários, na sua decisão de investimento, a comparação é exatamente essa. Se eu colocar aquele dinheiro para render na minha produção, eu gero mais valor do que se eu colocar no banco parado o dinheiro. Né? Então, a condição de geração de valor de uma empresa tem que ser maior do que a condição de geração de valor de uma aplicação financeira. O empreendimento ele tem que trazer mais resultado financeiro do que uma aplicação financeira. Revela que Jesus entendia que as pessoas diferentes têm capacidades diferentes para as diferentes atividades, não é? Ele não deu lá 5 talentos para cada um, não, ele deu 5, 3 e 1, ele deu diferentes quantidades de talento para cada um dos servos, de acordo com a sua capacidade de gestão. Né? Então ele entende que há uma diferenciação, há uma pluralidade das pessoas ali também, e ele não exige que nós rendamos tudo aquilo que o meu irmão está rendendo. Ele sabe que cada um tem a sua capacidade e a sua forma de fazer. Né? Ele revela também que Jesus entendia que o empreendedorismo merece ser recompensado e a inatividade merece ser condenada. Então, o que ele fala ali? Que aquele que enterrou, que ficou inativo, que ficou parado, esperando o dono voltar, né, o seu senhor voltar, ele foi punido, na verdade. E aqui vai uma outra lição, né? Se você um dia pensou em não fazer algo, porque se Jesus volta, você está pronto, não faça isso. Não faça isso. Trabalhe diligentemente, trabalhe com vontade, com força, com capacidade criativa e produtiva, até que Jesus volte. Né? Não espere para tomar suas decisões, não espere para tomar a decisão de ser um missionário, de ser um empreendedor, de ser um embaixador de Cristo onde você está. Não espere, não espere. É hoje, é agora.
É urgente isso. É o uso do seu talento de forma correta. Né? É o que ele nos traz também aqui nessa parábola. Aquele que enterrou e ficou esperando levou uma baita surpresa quando o Senhor voltou e viu como ele ficou bravo com isso, como ele ficou irritado com essa atitude. Outra revelação que tive aqui nessa parábola é que Jesus revela ainda que os maus e os preguiçosos frequentemente culpam outros pelas suas próprias falhas. Isso ficou muito claro nessa passagem, porque qual foi a explicação daquele servo que enterrou o talento? Ele jogou nas costas do seu senhor a culpa de ele não ter investido dinheiro. O que ele fala ali no final? Ele fala: o senhor tem a fama de ser uma pessoa exigente, que exige aquilo que nem é seu, né? Uma pessoa brava, rígida, rigorosa. Então ele, um suposto medo do que o seu senhor poderia fazer se aquele talento fosse perdido, ele enterrou o talento, né? Colocou a culpa nas costas do seu senhor e não assumiu a sua responsabilidade de ele ter tomado a decisão de ter enterrado o seu talento daquilo que lhe foi confiado, né? Então, quem nós estamos culpando pela nossa inércia? Fica uma reflexão. A quem nós estamos atribuindo culpa por uma inatividade nossa, por uma falta de decisão nossa, por uma espera fora de propósito, fora de contexto? E não digo isso na questão de empreendedorismo, mas na questão de cumprir nossa missão. Né? Nós realmente estamos indo, independente da situação, do ambiente, do momento, ou nós estamos esperando o melhor momento para fazer alguma coisa. Nós estamos aguardando o melhor momento para tomar uma decisão, para resolver fazer alguma coisa. Então, essa é uma situação que a gente também tem que pensar aqui, avaliar, entender qual é o nosso momento, qual é a nossa atitude. Nós estamos esperando, se nós estamos culpando alguém por isso, ou se nós estamos realmente assumindo aqui e fazendo. E no final aqui, Jesus ele não atribuía necessariamente bondade ao pobre e maldade ao rico, né? Ele quebra esse paradigma que muita gente coloca, né? Onde atribui que o rico é uma pessoa avarenta, às vezes, né? Às vezes né? Lógico que tem os seus avarentos por aí, né? Mas não é um padrão, não é algo que assim, se é rico não vai para o céu, se é pobre vai para o céu, né? Conheço muito pobre que não quero julgar, mas eu fico duvidoso de se vamos nos encontrar na eternidade. E conheço muito rico que certamente iremos nos encontrar. Né? Então, não é uma coisa que a riqueza venha a atrapalhar a sua jornada com Jesus, a sua jornada com Deus. Pelo contrário, né? Ela pode potencializar o auxílio a muita gente, ajudar muitas pessoas nessa caminhada. Né? Do que para o final, eu trouxe algumas reflexões aqui. Uma do Dallas Willard, ele fala o seguinte, né? Pessoas santas precisam parar de pensar somente no trabalho da igreja, como curso natural da ação, e assumir tarefas santas na agricultura, na indústria, no mercado financeiro, jornalismo, com o mesmo zelo antes dedicado à evangelização e ao trabalho como pastor, como missionário tradicional. Então, ou seja, que a gente faça, a gente use o nosso recurso conforme Deus nos deu. Né? Se eu sou um excelente físico, que eu atue na física e seja ali criativo, traga soluções no campo da física para as pessoas viverem melhor. Se eu sou um administrador, que eu seja um bom administrador. Se eu sou uma pessoa que tem o dom da gestão financeira, que eu faça uma gestão financeira eficiente, que eu ensine essa gestão financeira. Né? Vou trazer aqui o caso do John, que está aqui tomando seu café ali. Ele tem dado, tem disponibilizado o seu dom, o seu talento, ensinando pessoas a gestão financeira, né? Gratuitamente, inclusive. Então, ele é uma pessoa que tem dado o seu talento, né?
E é o que a gente tem falado aqui. Não enterrou, ele não guardou para si. Ele está disponibilizando esse ensinamento. Né? E a gente, então, eu trago um trecho do livro do Michael Bear. Michael Bear é o cara que cunhou o termo negócios com missão, business as mission, isso há muitos anos atrás. E ele escreveu alguns livros. Eu tenho o prazer e a honra de conhecer pessoalmente o Mike. E tive algumas mentorias com ele. É um cara que a gente conhece muito. E ele, nos livros dele, o livro Negócio com Missão, Poder da Empresa no Reino de Deus, ele fala o seguinte: imagine o que poderia acontecer se cada empresário reconhecer que Deus tem um propósito para a sua empresa que é maior do que o lucro, os empregados e a satisfação do cliente. O propósito de Deus é maior do que o lucro, é maior do que os empregos que ele gera, maior do que a satisfação do cliente. Imagine se o vasto número de empresários e administradores cristãos entregasse suas companhias a Deus para que ele as usasse para a sua glória. Imagine os recursos financeiros, tecnológicos e humanos que entrariam em ação, deixariam de estar enterrados. Pense nas maneiras pelas quais sociedades inteiras poderiam ser transformadas para Cristo. Então, quando a gente usa nosso dom, nossa capacidade de criação, nossos talentos da forma correta, a gente vai multiplicar 2, 4, 5, 10 por mil. A gente vai fazer com que aquilo que Deus nos confiou seja transformado, seja multiplicado, que a riqueza seja gerada, que a gente possa atingir vidas, atingir aqueles que estão necessitando de um socorro. A gente pode ser esse canal de socorro, esse canal de bênção, esse canal de ajuda através dos recursos que são gerados. Que a gente faça uma reflexão hoje de como estamos usando os nossos talentos, aquilo que Deus nos confiou, qual o risco que eu estou disposto a correr para multiplicar esse talento que Deus me confiou, ou se eu estou realmente enterrando aquilo que Deus me deu, esperando a sua volta para lhe entregar de volta aquilo que Ele te deu, da maneira como Ele te deu, sem nenhuma evolução, sem nenhuma geração de riqueza, sem nenhuma vida a mais levada a Ele. Né? Deus tenha misericórdia de nós, Deus possa nos mover e possa nos dar o entendimento daquilo que é a vontade soberana dele e os planos dele para cada um de nós, nossas vidas. Vamos orar. Meu querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela explicação, Senhor Deus, pela visão que o Senhor nos trouxe através dessa palavra, Senhor Deus, através dessa parábola que o Senhor contou ali para os discípulos, Senhor, e que hoje nós temos acesso também a esse ensinamento, Senhor. Nós possamos fazer, multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou, Senhor. Nós possamos dar o emprego correto para todo dom, todo talento que o Senhor nos deu, Senhor Deus. E que, em hipótese alguma, enterremos qualquer parte que seja, Senhor. Mas que utilizemos a 100% do que o Senhor nos deu para a sua honra e para a sua glória, Paizinho. Cuida de cada um aqui, Senhor. Cuida de cada um, cuida das pessoas que estão sofrendo aqui em São Paulo, em outros lugares com as chuvas que tivemos na última semana. E cuida também para que essa previsão de temporal que temos aqui para o final da semana seja algo brando, Senhor, e que não haja maiores consequências pela vida das pessoas que já estão sofrendo com isso, Senhor Deus. Pai querido, nos dá um dia abençoado, Senhor. Cuida de nós. Cuida do pastor Wally, que não pôde estar conosco aqui. Todos aqueles que não conseguiram entrar, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os supra nas suas necessidades e que eles também possam ter esse insight de usar, Senhor, que o Senhor nos confia. Está conosco, Pai amado. É o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o chat está aberto, os microfones estão liberados. Parando a gravação aqui. Agora está